Programa Razões da Fé para o segundo programa a ser exibido na segunda-feira, dia 14 de agosto. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz. Que alegria nos reencontrarmos neste nosso programa Razões da Fé. Programa este transmitido pela TV Misericórdia, pela Web TV Carismas e também no meu canal no YouTube, Padre Fábio Fernandes. No nosso primeiro encontro, nós falávamos sobre a vocação eclesial do teólogo e falamos da importância dessa busca da verdade e dessa colaboração que deve haver entre o magistério, teólogos e magistério, e, sobretudo, buscar evitar dissensões, ou seja, colaborar para que haja construção do diálogo e que nós possamos propiciar a unidade na vida da igreja. E falamos, inclusive, sobre a grande seara, que é o mundo da internet, o mundo digital, que tem coisas muito boas, excelentes, mas tem situações que nos preocupam, sobretudo relembrando a proposta dos evangelhos, que é a proposta de Jesus, da caridade fraterna, que segue a dimensão privada, você e a pessoa a ser corrigida, depois você e mais duas pessoas, e por fim a igreja, que no caso é o magistério da igreja, os superiores daqueles e daquelas que estão incorrendo em algum delito ou em alguma situação que macula a harmonia e a unidade da igreja. Lembrávamos também, a partir do código canônico, o cano 751, se não me falha a memória, sobre a perspectiva da heresia, a perspectiva do cisma e também da apostasia, e como nós devemos buscar fazer com que essas realidades não encontrem terreno fértil na vida da igreja. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a sinodalidade na vida e na missão da igreja, a partir de um documento elaborado pela Comissão Teológica Internacional, que já vou falar um pouco mais sobre ela. Então vamos iniciar esse nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. O que é a Comissão Teológica Internacional? Com o advento do Concílio Vaticano II, à época com o Papa hoje São Paulo VI, na reforma da Cúria Romana, se reorganizou, a partir de então, a Congregação para a Doutrina da Fé, que antes era chamada de Santo Ofício. E nessa reorganização, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, desejou e, de fato, instituiu para colaborar com a Congregação para a Doutrina da Fé, uma comissão internacional, comissão essa que iria colaborar com a congregação na pesquisa teológica. Essa comissão deveria ter no máximo 30 membros, que a cada 5 anos seriam trocados, e seriam membros com notada ciência e, sobretudo, fidelidade ao magistério da igreja. E aí, ao longo desses 50 anos, essa comissão veio oferecendo para a Congregação da Doutrina da Fé, para o Santo Padre e para a Igreja como todo, para os senhores bispos, estudos sobre diversos temas. E, em especial agora, para o sínodo que vai acontecer esse ano em Roma, que já teve a sua etapa paroquial, diocesana, regional
continental e agora universal, a Congregação da Doutrina da Fé pediu à Comissão Teológica Internacional que elaborasse um documento sobre a sinodalidade na vida e na missão da Igreja. Em especial para que nós entendêssemos que a sinodalidade, tal qual nos é apresentada hoje, não é algo novo na sua perspectiva, na sua proposta. É algo que vem no lastro da história e que está presente aí e que é um recurso, sobretudo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e que está presente nos textos sagrados da Sagrada Escritura. Muito bem. Já na introdução, a Comissão Teológica Internacional, vamos chamar assim para facilitar, CTI, ela vai dizer que o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Quem diz isso para nós é o Santo Padre, o Papa Francisco, quando ele faz a comemoração do cinquentenário da instituição do Sínodo dos Bispos, instituição essa feita pelo Santo Padre da época, o Papa Paulo VI. Então, a sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. É o empenho programático proposto pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na comemoração desse cinquentenário da instituição do Sínodo dos Bispos, pelo então Papa Paulo VI. A sinodalidade, então, vai ser a dimensão constitutiva da Igreja, de modo que aquilo que o Senhor nos pede, em certo sentido, já está tudo contido na palavra sínodo, que nós vamos ver um pouco mais sobre a etimologia dessa palavra. O sínodo dos bispos, ele está presente como recurso a ser utilizado também no Código de Direito Canônico, no cânone 334. Diz assim, cânone 334. No exercício de seu munus, do seu ofício, da sua missão, o Romano Pontífice é assistido pelos bispos. Lembremos do Colégio Episcopal, Colégio dos Bispos, colégio esse que tem como primeiro ou primado o bispo de Roma, e por isso mesmo deve haver entre os bispos do mundo comunhão com o bispo de Roma. E os bispos podem colaborar com o Santo Padre, o Papa, com ele em diversos modos, entre os quais está o Sínodo dos Bispos, quando o Santo Padre, o Papa, convoca para determinado tema, para determinada situação na vida da igreja, para auscultar, para ouvir o Espírito por meio dos pastores, por meio dos bispos. São ainda de ajuda para ele os padres cardeais e outras pessoas, bem como diversos organismos, segundo as necessidades dos tempos. No Código 334 já está dizendo que não somente os bispos, mas por primeiro os bispos e os cardeais, mas também outras pessoas, leigos e leigas, religiosos, religiosas, pessoas, os peritos em diversas áreas, podem colaborar com um sínodo ou com essa reunião para que o Santo Padre possa, então, compreender o momento atual. Todas essas pessoas e organismos exercem um munus que lhes é confiado em nome e por autoridade dele, para o bem de todas as igrejas, de acordo com as normas determinadas pelo direito. Esse bem de todas as igrejas entende-se as igrejas particulares ou as dioceses, que são expressão do todo, ou seja, em cada diocese existe um elemento particular que revela a universalidade da igreja. Então, aquilo que se decide no sínodo, sendo chamado, convocado pelo Santo Padre, o Papa, serve para a igreja espalhada em todo o mundo e, consequentemente, serve para cada diocese em particular. Muito bem. Então, o sínodo, nele já está contido toda a proposta do que deve viver a igreja, mistério de comunhão, que vai ser tão enfatizado
no documento conciliar Lumen Gentium, ou Luz dos Povos. Este documento que a CTI, né, organizou para favorecer a compreensão da sinodalidade, esse documento pretende oferecer algumas linhas úteis ao aprofundamento teológico do significado deste empenho, como alguma orientação pastoral, de modo que entendamos as implicações que dele derivam para a missão da Igreja. Para falar de sínodo ou de sinodalidade, os membros da CTI estão nos ajudando a compreender esse aspecto teológico e também pastoral que esse evento que vai acontecer em outubro em Roma vai ajudar na vida da Igreja. Dados etimológicos, ou seja, as raízes da palavra e conceituais necessários para esclarecer de forma preliminar o conteúdo e o uso da palavra sinodalidade. Então, a comissão tem a preocupação de nos ajudar a entender qual é a etimologia, a raiz desse termo sínodo ou sinodalidade, para depois contextualizar a densidade, né, o aspecto mais denso, mais, diríamos, mais consistente, mais verdadeiro dessa prática, né? E para depois contextualizar a densidade e a novidade do ensinamento. É interessante que essa novidade, sobretudo, que como nós vivemos uma mudança de época, nós estamos gradativamente percebendo que o caminho do individualismo, o caminho da separação ou o caminho da vida isolada não nos faz bem. Então, é uma novidade o Santo Padre, o Papa, nos convidar a uma vida sinodal. É uma novidade que, no fundo, está presente na história da Igreja. E é certamente, na ação do Espírito, um rompimento com essa mentalidade dos tempos modernos em vivermos separadamente. Então, uma novidade do ensinamento que, a este respeito, nos é oferecido pelo magistério na esteira do Concílio Vaticano II, como eu disse já há pouco, quando a Igreja será chamada mistério de comunhão, e não mais como aquela estrutura piramidal onde ficava o Papa, os bispos, os padres e o povo. Não, agora é um mistério de comunhão. Somos todos povo de Deus, cada um, obviamente, com sua missão e o seu papel, mas todos, a partir da graça recebida no Santo Batismo, nos tornamos membros do rico e belo povo de Deus. Muito bem. Então, nós temos aí sínodo, concílio, sinodalidade. 3 palavras. Sínodo é palavra antiga e muito respeitada na tradição da Igreja, cujo significado recorda os conteúdos mais profundos da revelação. Significa via, né? Indica o caminho feito conjuntamente pelo povo de Deus. Remete, portanto, ao Senhor Jesus, que apresenta a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida, e ao fato de que os cristãos, em sua sequela, são originariamente chamados os discípulos do caminho. Isso é muito importante. Nós somos acostumados com o nome de cristãos, né? Nós somos cristãos, seguidores do Cristo, mas na Igreja, nos primeiros tempos, os cristãos, né, os seguidores de Jesus, eram chamados de discípulos do caminho, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2, quando assim diz, quando Paulo pede, né, cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém,
os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Só depois, no mesmo texto de Atos dos Apóstolos, na cidade de Antioquia, é que os discípulos do caminho começarão a ser chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Então, para se ter essa clareza, caminhar com já é uma prática do início da nossa igreja, de modo que nós éramos chamados discípulos do caminho ou discípulos sinodais, daqueles e daquelas que estávamos caminhando e caminhar no caminho que é Jesus, caminho, verdade e vida. No grego eclesiástico, o nome sinodos exprime o ser convocados em assembleia dos discípulos de Jesus. Em alguns casos, é sinônimo da comunidade eclesial. São João Crisóstomo, um antigo arcebispo de Constantinopla, hoje Istambul, capital, uma das capitais da Turquia, porque tem Istambul e Ankara, né? Ele é do século V. Já escreve que igreja é nome que indica caminhar juntos. E ele escreve isso na sua meditação sobre o Salmo 149, São João Crisóstomo. Igreja é nome que indica caminhar juntos. De fato, a igreja é a assembleia convocada para dar graças e louvores a Deus como um coro, uma realidade harmônica onde tudo se mantém unido. Harmonia e unidade serão as realidades que nós deveremos perseguir sempre. Harmonia e unidade. Daí que nós precisamos sempre nos perguntar se o que estamos fazendo está promovendo ou não a união, a comum união. Se nossas posturas são simbólicas, realidades que unem, ou se são diabólicas, realidades que dividem, que separam. Isso deve estar muito presente naquilo que falamos, naquilo que lemos, naquilo que celebramos, naquilo que consumimos, sobretudo no mundo da internet. Isso é algo que precisamos ter muita clareza e muita atenção. E é sempre lembrando aquilo que pretende o nosso programa Razões na Fé. Ter possibilidades de estudar como outros programas fazem, e como outros programas fazem, promover a unidade e a harmonia na igreja e evitar extremos. Evitar extremos. Os extremos escondem doenças. Os extremos escondem armadilhas. Os extremos escondem situações que não nos edificam. Os gregos diziam nem tanto e nem tão pouco. Nós não podemos sozinhos comer uma panela de 10 litros de feijoada, só eu, não posso. Certamente eu vou ter uma congestão e vou morrer. E também eu não posso sozinho ficar sem comer nada. Aí eu vou morrer de inanição, né? Então nem tanto e nem tão pouco. Buscar o equilíbrio, ok? Vamos lá. Então a Assembleia é convocada para dar graças e louvores. E essa Assembleia converge, né? Para o mesmo sentir. O Movimento Focolares, eu aprendi com eles, utiliza 3 palavras que sempre me falam muito forte. Nós temos que ser concorpóreos, membros de um mesmo corpo. São Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios. Concorpóreos, consanguíneos, ter em nós o mesmo sangue do Senhor. E temos que ser concordes, ou seja, pulsar no mesmo coração. Concorpóreos, consanguíneos e concordes. Bom, desde os primeiros séculos são designadas com a palavra sínodo as assembleias eclesiais convocadas em vários níveis, diocesano, provincial, regional, patriarcal, universal, para discernir.
Olha que interessante. O sínodo vem para nos ajudar a discernir, a ter elementos que nos ajudem a discernir, à luz da palavra de Deus, na escuta do Espírito Santo e sobre questões doutrinais, litúrgicas, canônicas, pastorais, que aos poucos se apresentam. Não podemos também perder de vista que a vida da igreja é dinâmica. A vida da igreja é dinâmica. Existe um elemento imutável, irreformável, que é a doutrina, que traz consigo o fundamento, a escritura, a tradição, naquilo que foi sendo sedimentado ao longo do tempo, a tradição, e aquilo que vai discernindo e nos falando o magistério. Mas a linguagem para transmitir essa doutrina, para transmitir essa verdade, ela vive a dinâmica. Nós não podemos, é bom lembrar que nosso Senhor Jesus falava em aramaico e em hebraico, né? Depois, a primeira comunidade cristã começa a falar em grego. Depois, o latim se expande. Depois vem o conhecimento global de outras nações. E aí começamos a ver o peso de outros idiomas, que são os idiomas locais, né, de cada região. E certamente Nosso Senhor nos fala por meio de todos esses idiomas. Hoje temos missas celebradas com Libras, linguagem brasileira de sinais. Então a gente observa que a dinâmica ela existe, precisamos nos adaptar em conformidade com a doutrina sempre, mas precisamos nos adaptar sobretudo para acolher. O Santo Padre, o Papa Francisco, nos oferece uma imagem muito, muito, muito rica e muito forte, que sobretudo no período da pandemia nós contemplamos esta imagem, que são os chamados hospitais de campanha. No hospital de campanha todos chegam, todos são acolhidos. Depois é que vamos estudar caso a caso, depois de mitigar aquelas situações emergenciais, aí sim, cada caso vai sendo visto com suas peculiaridades e aí vai receber o tratamento devido para que haja cura. Então a igreja é sim lugar de acolhimento. Todas as pessoas, em quaisquer circunstâncias, devem ser acolhidas na vida da comunidade. Não para ficarem como são, mas para que sejam, com auxílio de Deus, a partir da graça da acolhida, sejam inseridas num processo de conversão. Conversão é processo. Um ou outro pode, de súbito, ter a sua conversão? Pode. Né? Inclusive, essa é um pouco da estrutura da teologia mística. Né? Nosso Senhor, é Ele quem escolhe nos seus mistérios, nos seus desígnios, a quem oferecer tais dons. Então, e não podemos ter inveja de quem tem um dom da levitação ou de quem tem um dom da profecia da cura. Não podemos ter inveja. É Nosso Senhor que é livre. O importante é que todos tenhamos o dom da fé, tá bom? Uma aguinha agora. Então, o sínodo, ele tem esse caráter de auxiliar para discernir. E o sínodo, ele vai ser traduzido para o latim sínodos ou concílio. Concílio, no uso profano, indica uma assembleia convocada pela legítima autoridade. Isso é interessante porque os primeiros concílios, eles terão um braço temporal. Nos primeiros concílios, haverá a intervenção direta do imperador. Mas, gradativamente, a igreja vai conseguindo a sua autonomia
e ela vai na autoridade do Romano Pontífice, na autoridade da Igreja de Roma, os concílios vão sendo convocados. Embora tenhamos concílios convocados pela autoridade do imperador, esses concílios não são inválidos, eles têm grande ressonância na doutrina e na vida da nossa igreja una, santa, católica e apostólica, cuja sede, por desenho de Deus, é em Roma. Bom, ainda que as raízes de sínodo ou de concílio sejam diversas, o significado é convergente. Aliás, concílio enriquece o conteúdo semântico de sínodo, recordando uma palavra em hebraico, kahal, a assembleia convocada pelo Senhor. E de modo que essa palavra designa no Novo Testamento a convocação escatológica do povo de Deus em Cristo Jesus, escatológica das coisas dos últimos tempos. Na Igreja Católica, a distinção no uso das palavras concílio e sínodo é recente. No Vaticano II, são sinônimas que designam a Assembleia Conciliar. Um esclarecimento introduzido no Código de Direito Canônico da Igreja Latina. Código este promulgado em 83, que é fruto do Concílio Vaticano II, e é o segundo código propriamente dito nessa estrutura. O primeiro foi o Código Pio Beneditino, e o segundo código é esse de 83, código este que foi promulgado na autoridade do Santo Padre, o Papa João Paulo II. E por que está dizendo isso? Porque, no geral, o sínodo ele tem representantes, bispos, etc. e tal, e o concílio ficou entendido como algo maior, onde todos os bispos do mundo são convocados, como foi o caso do Concílio Vaticano I, Vaticano II e de outros de épocas passadas. Então, o concílio é algo mais abrangente no sentido de participação. Mas tanto o concílio como o sínodo são recursos que o Santo Padre usa para ouvir a igreja e tem, sim, uma legítima autoridade para revisar algumas coisas e para dar respostas às questões que não são novas e que até então nós não tínhamos como respondê-las. Eu estou aqui seguindo o texto, mas obviamente, havendo alguma dúvida, você pode colocar nos comentários aqui. A nossa equipe estará sempre pronta a tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever, tá bom? E divulgar isso para mais pessoas. Reunir amigos, fazer estudos, isso é muito importante. Sempre na perspectiva do equilíbrio. Muito bem. Fala-se assim da sinodalidade como dimensão constitutiva da igreja, ou simplesmente igreja sinodal. Essa novidade de linguagem, que pede uma atenta e precisa definição teológica, atesta uma aquisição que vem amadurecendo na consciência eclesial a partir do magistério do Vaticano II e da experiência vivida nas igrejas locais e na Igreja Universal, desde o último concílio até hoje. Os historiadores da igreja, os teólogos, enfim, os estudiosos costumam dizer que um concílio só é plenamente absorvido depois de 100 anos. O nosso concílio tem 50 anos e ainda nos surpreende com tamanhas novidades, que são novidades benéficas, são respostas do Espírito aos tempos em que vivemos, mas também ainda experimenta tensões, revoltas, rejeições, que a gente precisa também avaliar, a gente precisa amadurecer, a gente precisa baixar os ânimos, a gente precisa também se abrir ao novo,
Lembremos sempre que o Espírito sopra onde quer. Então, essa igreja universal ou sinodal, ela deve ser vivida nas igrejas locais, ou seja, em cada diocese, e na igreja universal, essa que visivelmente é representada com a sede de Roma, onde está o Papa. Comunhão, sinodalidade e colegialidade. É um aspecto também muito importante e que precisamos fomentar isso, precisamos colaborar para que isso aconteça, né? Comum, união, sinodalidade e colegialidade. O termo e o conceito de sinodalidade não se encontram explicitamente no ensinamento do Concílio Vaticano II. Pode-se afirmar que a instância da sinodalidade está no coração da obra de renovação por ele promovida. O termo não é tão sensível, tão perceptível nas linhas dos documentos, mas o espírito que nos leva a isso, sim. Esse espírito que nos leva à comunhão, à sinodalidade, à colegialidade, e não só nos inspira, como, sobretudo, promove, ou seja, promove para que isso possa acontecer. Então, a eclesiologia do povo de Deus sublinha de fato, muito interessante isso, né? Todos somos membros do povo de Deus, todos somos o povo de Deus. O povo de Deus não é os leigos e leigas e os padres e bispos, não. Todos somos membros do povo de Deus, porque todos temos o mesmo nascedouro, todos temos o mesmo útero, que é a fonte batismal, né? Nas águas do batismo, fomos tornados cristãos, membros deste corpo. O texto da carta, a primeira carta de São Pedro, chega a dizer isso mesmo, né? De que nós somos membros deste povo de sacerdotes, profetas e reis. É uma imagem muito bonita que deve estar sempre pulsando no nosso coração. É a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10. Assim diz: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Que lindo! Um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, na Escritura se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e valiosa. Quem nela confiar não será confundido. Para vós que credes, ela é valiosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, pedra que faz cair. Eles tropeçam por não crerem à palavra. Essa é a situação deles. Vós, ao contrário, sois a geração escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu. Isso é importante. Fomos conquistados a preço de cruz, que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não tinham alcançado misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Somos nós. Temos aí essa dignidade a partir do batismo, no exercício da multiforme e ordenada riqueza dos seus carismas, das suas vocações e dos seus ministérios. Isso é muito importante, meus irmãos e irmãs. Somos um só povo de Deus com uma pluralidade de carisma. Isso que poderia significar confusão,
Isso que poderia significar uma Babel se torna Betel, a casa do pão, a casa da comunhão, a casa dos irmãos e irmãs. Isso mostra a riqueza e a liberalidade do Espírito Santo, que sopra onde quer. E por isso, então, tantas vocações, tantos ministérios congregados, reunidos na reunião eucarística, a sua fonte e o seu cume, como vai nos lembrar o documento de Sacrosanto Concílio do Concílio Vaticano II, quando diz que a reunião eucarística é a fonte e é o cume de toda a vida da igreja. Esse designa as coisas do sacramento eclesial, a união com Deus Trindade e a unidade entre as pessoas humanas que se realiza mediante o Espírito Santo em Cristo Jesus, vai nos falar a Lumen Gentium. A sinodalidade nesse contexto eclesiológico indica o específico, o modo de viver e de operar da igreja, povo de Deus, que manifesta e realiza concretamente o ser comunhão no caminhar juntos, no reunir-se em assembleia e no participar ativamente de todos os seus membros em sua missão evangelizadora. Eu disse isso no nosso programa anterior, que a vida eclesial nos impele à vida comunitária. Sim, eu tenho fé, tenho. A minha fé é uma resposta pessoal, sem dúvida. Ninguém pode decidir por mim. Ninguém pode falar por mim. Até certa idade, sim, meus pais têm essa autoridade, lógico, né? Nossos pais podem falar por nós, decidir por nós, inclusive é o convite para que os nossos pais nos insiram na vida de fé e nos ajudem a encontrar a graça de viver em Deus. Contudo, a nossa resposta pessoal, contudo, é necessária uma resposta pessoal, e ao responder individualmente, pessoalmente, eu tenho que entender que a minha fé me leva ao nós cremos, não é isso? Eu creio, nós cremos. Eu não posso crer isoladamente. Eu creio como uma comunidade crê. Uma comunidade que tem mais de 2000 anos. Muitos falam sobre as questões institucionais, né? Jesus salva, religião não salva ninguém. Nós cremos que salva sim. Cristo Jesus quis para si uma carral, um povo, uma comunidade de fé, quis. Ele escolhe os 12. Ele constitui a comunidade, ele envia os 12 para levar a todos a boa nova. A prática dos apóstolos enviados pelo Cristo é de formar comunidades, igrejas locais, Éfeso, Tessalônica, Roma, não é? Os Coríntios, a igreja de Corinto, a Laodiceia, Jerusalém, estão aqui cartas endereçadas a essas comunidades constituídas, comunidades essas que tinham seus bispos, tinham o seu bispo, tinham o seu presbitério, tinham os fiéis, tinha a vida organizada. Então a dimensão institucional não é um elemento menor, dispensável, não. É um caráter que exige de nós. Ninguém se salva só, não. Ele morreu por todos, para que todos fôssemos salvos, mas é preciso que nós compreendamos o sentido da comunidade salvífica, uns colaborando com os outros para que todos sejamos salvos. Muito bem. Então, o conceito de sinodalidade recorda, traz para o coração o comprometimento e a participação de todo o povo de Deus na vida e na missão da igreja. Inclusive, essa é uma das perspectivas, uma das intenções da reforma litúrgica. Nós não podemos ficar na ideia de que nós assistimos os atos celebrativos. Nós celebramos. Alguém
de dentro da comunidade, ele está ali presente para presidir, mas todos celebram. Nosso Senhor está presente na Escritura, no ministro sagrado que está a serviço, na Eucaristia por excelência e na comunidade celebrativa. Então, todos celebramos, todos participamos. Mesmo que eu não cante lá com coral, mesmo que eu não esteja lendo ali uma leitura, mesmo que eu não esteja numa função específica, todos participamos. Todos somos celebrantes na vida eclesial. Então, o conceito de colegialidade precisa o significado teológico e a forma de exercício do ministério dos bispos a serviço da igreja particular, confiado ao cuidado pastoral de cada um e na comunhão entre as igrejas particulares no seio da única universal Igreja de Cristo, mediante a comunhão hierárquica do colégio episcopal com o bispo de Roma. Olha, ao tocar nas questões institucionais, nós não podemos deixar passar desapercebidamente um fato que nós estamos vendo e que nós falávamos no encontro passado, que é oriundo do liberalismo filosófico, é um espírito de contestação, é um espírito de exposição e que muitas vezes nos faz julgar os outros e nos faz romper contra a comunhão e muitas vezes desmerecer a autoridade dos nossos bispos. E o Código de Direito Canônico diz, no cânone 336, o Colégio dos Bispos, cuja cabeça é o Sumo Pontífice e cujos membros são os bispos, em virtude da consagração sacramental e da comunhão hierárquica com a cabeça e com os membros do colégio. Note-se, os bispos não podem estar apenas desenvolvendo a comunhão com o Papa somente, não. Entre eles também. E essa imagem, Santo Inácio de Antioquia vai dizer que o bispo é a imagem do Pai para nós. Isso é muito importante lembrar disso. Ele escreve isso aos Efésios. Então, o bispo é a imagem do Pai. A igreja é uma família, né? Então, essa comunhão, ela deve ser luz para todos nós. E nós precisamos sim de obedecer. E mesmo que às vezes uma situação ou outra não esteja conforme a minha mentalidade, conforme a minha perspectiva, preciso ter a humildade na fé de calar, de rezar e de esperar a resposta de Deus. Meu velho, amado, querido bispo Dom Celso José dizia: para tudo, 2 remédios, tempo e distância. Então, silenciar, tempo ao tempo, distanciar-se daquela situação e esperar que Deus responda. Baixar a guarda. O grave problema nos tempos atuais é isso. Eu não concordo com a situação, leio a partir do meu ponto de vista e já lanço no mundo digital, que é um mundo tão amplo e que potencializa tudo, as coisas boas e as coisas ruins. De modo que, às vezes, até a fama de alguém, o Código Canônico diz que todo mundo tem direito à boa fama e que ninguém pode desrespeitar, difamar o outro. Ninguém pode. Mas o que acontece é que lançam julgamentos tais e que, de repente, como é que eu vou agora reestruturar a fama de alguém que eu coloquei em xeque? Né? Então, a gente tem que ter muito... A verdade tem que estar sempre em comunhão com a caridade. Sempre. Não posso. É sinal de maturidade, é sinal de fé. É sinal de equilíbrio existencial e psicológico.
Por mais que minha língua corse, inclusive, São Tiago vai dizer isso na sua epístola, na sua carta, né? A língua é o menor dos órgãos, o mais difícil de ser domado. E a língua está a serviço, muitas vezes, de uma mente que não consegue o equilíbrio na sua imaginação e nas suas interpretações. E lembrando sempre um princípio filosófico, cada ponto de vista é visto de um ponto. Às vezes eu vejo um recorte da situação, elaboro um vídeo, falo isso, aquilo outro, outras pessoas sensíveis ou suscetíveis acolhem aquilo como verdade, começam a repassar, multiplicar aquilo e de repente a coisa entorna. E aí? Como diante de Deus iremos nos apresentar? Se nosso Senhor mesmo diz: não julgueis para não ser julgado, e a mesma medida que usardes para os outros será usada para nós. É o grande desafio, queridos irmãos e irmãs. E a vida da nossa comunhão espiritual exige que nós nos recompomos e possamos então buscar promover a unidade e que às vezes a comunhão e que às vezes precisa ser de experimentar o silêncio. Ok? Bom, a colegialidade, portanto, é a forma específica na qual a sinodalidade eclesial se manifesta e se realiza através do ministério dos bispos, no nível da comunhão entre as igrejas particulares em uma região e no nível da comunhão entre todas as igrejas da Igreja Universal. No Piauí, por exemplo, nós temos 8 dioceses, né? Essas 8 dioceses, cada uma tem o seu bispo. Então aqui compõe uma região. Essa região com outras regiões fazem acontecer a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Só que nós não vivemos isoladamente. Tem um elemento que nos une a todas as outras igrejas particulares, que é a missão, o primado de Pedro, o bispo de Roma. Ele é um querer do Cristo. Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. É um querer dele, do Senhor, o divino fundador da igreja, que Pedro se tornasse esse elo de unidade na vida eclesial. Bom, então, nesse sentido, toda autêntica manifestação de sinodalidade exige, por sua natureza, o exercício do ministério colegial dos bispos. Na igreja não tem jeito. A igreja não é uma democracia no sentido estrito da palavra, né? A gente tem que ter muita cautela quando nos arrogamos o direito de falar o que eu quero, o que eu penso. Não, na igreja não é assim, não. É por querer do Cristo que existe um colégio que nos pastoreia. Inclusive a mim, padre. Eu, como padre, não posso me achar no direito de proferir palavras que promovam a desobediência, a falta de comunhão. Eu sou colaborador da ordem episcopal. Os fiéis leigos e leigas, podemos também dizer, compreendendo os seus ofícios, também são colaboradores, porque o bispo numa diocese é o pastor posto para que haja harmonia. E óbvio que os carismas são dados por Deus e o bispo vai fazer com que esses carismas sejam conhecidos, respeitados, orientados para o bem comum. Isso é muito importante. Ah, o meu grupo está feliz, os outros não. Não. O bispo vai tentar dirimir todas essas situações que impedem a comunhão. O bispo deverá destruir muros e construir pontes. E aí todos devemos ajudá-lo. Todos. E, obviamente, aqueles, no caso, os padres e diáconos, que se propuseram livremente, viu? Nós, padres, nos tornamos colaboradores dos bispos livremente. Nenhum bispo foi até a nossa casa, nos amarrou e nos obrigou a ser seus colaboradores, não. Nós é que livremente dissemos sim, eu prometo obediência, eu prometo ser
um colaborador. E os fiéis leigos e leigas também, a partir da graça do batismo, somos convocados a nos tornar também livre e responsavelmente colaboradores na seara do Senhor. Bom, eu vou perguntar ao meu amigo Fabrício, quantos minutos temos aí, Fabrício? 10 minutinhos? Eu vou, porque o documento da sinodalidade, ele tem esse primeiro capítulo, que é a introdução, na verdade, né, que é o sino do Conselho de Sinodalidade, comunhão, sinodalidade e colegialidade, um limiar de novidade no suco do Vaticano II e objetivo e articulação do documento. Então vamos aqui trabalhar esse último ponto para a gente poder então encerrar e nos encontrar na próxima segunda-feira. Então, os frutos da renovação propiciada pelo Vaticano II na promoção da comunhão eclesial, da colegialidade episcopal, da consciência e da praxe sinodal foram ricos e preciosos. Gente, nós somos um país de quase 200 milhões de habitantes, com mais de 300 bispos em diversos lugares do país, do Oiapoque ao Chuí. Antes do Concílio Vaticano II, eram poucas as estruturas, poucos os meios, os recursos para que os bispos se encontrassem, se percebessem, não só espiritualmente, mas na prática, congregados. Então, o Concílio Vaticano II, naquela levada das reformas, instituiu as conferências episcopais. Então, no Brasil, mais de 300 bispos, cada um com sua diocese, cada um com sua missão, com sua particularidade, tem a sua autoridade em cada diocese, sim, mas eles trabalham conjuntamente e anualmente eles se encontram. Atualmente está sendo em Aparecida, né? Coração católico do nosso país. Eles se encontram e lá pulsa. Então nós vemos os nossos bispos reunidos, a igreja em comunhão, os nossos pastores congregados. Há outros momentos, reuniões episcopais nas províncias eclesiásticas, mas esse momento é o momento alto, né? A conferência episcopal que acontece anualmente após o domingo da Divina Misericórdia, naquele período pascal. Então é uma beleza, uma riqueza. Um país com dimensões tão grandiosas como o Brasil, os bispos se encontrarem, se sentirem, se perceberem irmãos. Um grande colégio e em comunhão com o Santo Padre, o Papa, atualmente Francisco. Muitos são os passos que faltam ser dados na direção traçada pelo concílio. Falta muito, mas nós não podemos desistir. Disso deriva o limiar de novidade que o Papa Francisco convida a atravessar. A sinodalidade exprime a figura de igreja que brota do Evangelho de Jesus e que é chamada a encarnar-se hoje na história, em fidelidade criativa à tradição. Diz lá que, em conformidade com o ensinamento da Lumen Gentium, o Papa Francisco salienta particularmente que a sinodalidade nos oferece o quadro interpretativo mais apropriado para compreender o próprio ministério hierárquico, que, com base na doutrina do sensus fidei, todos os membros da igreja são sujeitos ativos de evangelização. O Papa Bento XVI, nessa entrevista que foi feita em 2 volumes, Sal da Terra e Luz do Mundo, o Papa vai dizer que a palavra hierarquia, né, a tradução correta provavelmente não é o poder sagrado, mas sim origem sagrada. Então, os bispos são a hierarquia da igreja, não porque tem um poder, mas porque a origem para que eles fossem a hierarquia, o magistério, é sagrado. E qual a origem? O querer do Mestre Jesus. Então, nesse sentido, torna presente o início e dissipou a disposição para isso. Nós sabemos pelos evangelhos que houve conflitos entre os discípulos sobre o lugar que cada um ocupava,
que houve desde o início e que continua a haver a tentação de transformar em poder o fato de ser discípulo. O sacerdócio é isto. Se não gostais disso, então não sois sacerdotes. A condição prévia é beber o cálice, o que significa sofrer com Cristo. O amor fraterno também tem, por assim dizer, de ser redimido e de passar pela cruz para encontrar a sua forma certa. A origem, o verdadeiro sentido de hierarquia não é, certamente, o de construir uma estrutura de poder, mas o de manter algo presente, que não vem simplesmente de um indivíduo. Olha aí, não é de uma pessoa, mas de um conjunto querido pelo Mestre, e fazer presente o que ele desejou, o que ele pretende. E aí, não só os membros da hierarquia, mas todos os membros da igreja são sujeitos ativos de evangelização para um novo ardor missionário que comprometa todo o povo de Deus. Todo mundo pode ler a Bíblia, todo mundo pode meditar a doutrina da igreja, todo mundo pode acolher a proposta do magistério da igreja, sim. Mas quando vamos ensinar isto, tem que estar na comunhão. Eu não posso interpretar segundo minha perspectiva e fazer com que essa minha perspectiva se sobressaia ao querer, ao sentir da igreja. Então, sensus fidei, né, o senso da fé, que todo batizado experimenta, refere-se à aptidão pessoal que tem um fiel, qualquer que seja. Fiel leigo, leiga, religioso, religiosa, padre, diácono, bispo, no seio da comunhão da igreja para discernir a verdade da fé. Todos nós podemos, na comunhão da igreja. O sensus fidei refere-se a uma realidade comunitária e eclesial. Um instituto fantástico, realidade comunitária e eclesial. O instinto da fé da própria igreja, por meio do qual ela reconhece o seu Senhor e proclama sua palavra. Nós estamos falando aqui da catolicidade. Nós estamos falando da fé da Igreja Católica. A Igreja do Senhor, que traz consigo o elemento pessoal, eu creio, mas que não nos isenta, em hipótese alguma, da experiência comunitária. O magistério está à escuta do sensus fidei. O magistério alimenta, sobretudo com a palavra e os sacramentos, discerne e julga se aquele sensus fidei ou sensus fidelium está promovendo ou não a comunhão. Critérios para o discernimento das manifestações autênticas do senso fidei. Por favor, vamos divulgar isso, compartilhe, curta, ofereça, chame amigos, amigas. Para os tempos atuais, isso é imperativo. Critérios para o discernimento das manifestações autênticas do sensus fidei. Isso serve para o nosso canal, para as nossas ações missionárias e para todos os canais que se dizem canais católicos. Primeiro, a participação na vida da igreja. Quem está conduzindo um canal vive a igreja, participa dela, pulsa com ela, está à escuta da palavra de Deus, propagada, ensinada pela igreja. Abertura à razão. Estamos movidos por uma paixão no sentido psicanalítico da coisa, uma coisa sem muita compreensão, sem equilíbrio. Estamos abertos à razão para nos ajudar a buscar esse equilíbrio? Estamos tendo essa abertura para não incorrermos em ideologias, em sectarismos, em partidos? O canal tem adesão ao magistério? Ou a proposta missionária ou a ação que você faz, que eu faço, tem essa adesão, essa obediência, esse carinho, esse amor para com o magistério? Estou buscando a santidade pela via da humildade, a liberdade e a alegria? Estou buscando
a edificação da igreja? Aquilo que eu estou expondo está edificando ou está depondo contra a igreja? E aí termina os sensus fides e a opinião pública. O que eu estou querendo fazer com as minhas ações no mundo das redes sociais, das mídias? Será que estou querendo que o meu grupo tenha força e promova uma pressão sobre o magistério da igreja? Eu tenho que ter muita cautela, muita cautela mesmo. Pois bem, estamos concluindo. Nós vamos, no próximo encontro, ver a sinodalidade na escritura, na tradição e na história. Eu só tenho que agradecer por essa participação, agradecer por esse nosso convívio, agradecer pela permissão de Deus e que nós possamos caminhar juntos. E repito, deixe seus comentários, curta, compartilhe, enfim, vamos interagir aqui na TV Misericórdia, na Web TV Carismas, também nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Rezemos juntos uma Ave Maria. Maria, modelo de sabedoria, de humildade e de maturidade na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até breve, se Deus quiser.